Você está tentando ler isso agora, mas aposto que sua cabeça já está em 3 lugares diferentes. Talvez pensando no que vai fazer depois. Talvez com vontade de checar se chegou mensagem. Talvez até já deu aquela olhada rápida em outra aba enquanto começava a ler. E não é culpa sua. Tem algo acontecendo com a gente que a maioria ainda não percebeu. A gente está perdendo a capacidade de focar, de mergulhar em algo por mais de 5 minutos sem a cabeça começar a vagar. De ler um parágrafo inteiro sem precisar reler porque não absorveu nada. E o pior, a gente acha que isso é problema nosso, que a gente é preguiçoso, que a gente não se esforça o suficiente. Mas deixa eu te contar uma parada. Sua atenção não desapareceu. Ela foi roubada. E não foi um roubo qualquer. Foi um assalto planejado, executado por algumas das mentes mais brilhantes do planeta, usando técnicas que levaram décadas para aperfeiçoar. E tudo isso com um objetivo bem específico: fazer você não conseguir mais ficar longe da tela, porque a atenção virou mercadoria. A coisa mais valiosa que você tem não é seu dinheiro, é seu tempo olhando para a tela, é sua capacidade de focar. E tem empresas inteiras construídas em cima de capturar isso e não soltar mais. Quanto mais tempo você passa ali, mais dinheiro elas fazem. Simples assim. E a gente está pagando o preço. Não em dinheiro, mas em algo muito mais caro: nossa capacidade de estar presente, de pensar profundo, de criar, de só existir sem precisar de estímulo constante. A gente trocou foco por distração, profundidade por superficialidade, e nem percebeu quando isso aconteceu. Vamos entender juntos como chegamos aqui, sem culpa, sem julgamento, só olhando para a realidade que ninguém quer admitir. Sabe aquela sensação de pegar o celular para fazer uma coisa específica e 5 minutos depois estar fazendo outra completamente diferente sem nem lembrar como chegou ali? Não é falta de memória. É o resultado de um design feito especificamente para isso acontecer. Cada app no seu celular foi construído com um objetivo: te manter ali o máximo de tempo possível. E para fazer isso, eles usam o que tem de mais avançado em psicologia comportamental. Não é exagero. Tem gente com doutorado sendo paga milhões só para descobrir como fazer você não conseguir sair. O lance é que seu cérebro não foi feito para resistir a isso. Ele foi moldado por milhares de anos para reagir à novidade, a movimento, à recompensa imediata. E as plataformas exploram isso sem dó. Cada notificação, cada scroll infinito, cada vídeo que começa sozinho, tudo calculado para acionar exatamente os pontos fracos do seu cérebro. E funciona. Funciona tão bem que você pode estar no meio de algo importante. E quando o celular vibra, sua cabeça já vai para lá. Você pode estar conversando com alguém e sentir aquela coceira de checar a tela. Pode estar tentando trabalhar e, sem perceber, já abriu o Instagram pela 5ª vez em 10 minutos. Não é falta de força de vontade. Você está competindo contra bilhões de dólares investidos em te fazer perder, contra algoritmos que conhecem você melhor que você mesmo, contra um sistema inteiro construído para vencer essa batalha. E ele está vencendo. O problema é que cada vez que você cede, cada vez que para o que está fazendo para checar algo, seu cérebro aprende. Aprende que não precisa sustentar foco. Aprende que pode pular de uma coisa para outra sem consequência. Aprende que concentração profunda não é mais necessária. E aí você vai perdendo essa habilidade, tipo um músculo que você para de usar. No começo, dá para recuperar rápido, mas com o tempo fica cada vez mais difícil. Você senta para ler um livro e não aguenta 3 páginas. Tenta assistir um filme e já está no celular. Começa um projeto e a cabeça dispersa antes de terminar. E o mais cruel, você se culpa. Acha que está fraco, que não tem disciplina,
que é diferente das outras pessoas que conseguem focar. Mas não é sobre você. É sobre um sistema desenhado para fazer exatamente isso com você. Pensa assim. Você está tentando atravessar uma rua, mas do outro lado tem um grupo de pessoas fazendo de tudo para você não conseguir. Acenando coisas brilhantes, fazendo barulhos altos, prometendo recompensas se você ficar ali. E você acha que o problema é sua capacidade de atravessar. O que a gente não gosta de admitir é que perdemos o controle sobre nossa própria atenção. Ela não é mais nossa. Foi leiloada, vendida, negociada entre empresas que tratam ela como commodity. E a gente nem percebeu quando assinou esse contrato. A verdade incômoda é essa. Seu cérebro virou campo de batalha. E você não foi nem avisado da guerra, você que sabe como quer lidar com isso. Mas vale perguntar, quando foi a última vez que você conseguiu ficar uma hora inteira focado em algo sem interrupção? Sem pegar o celular, sem checar nada, só focado. Deixa eu te mostrar uma parada. Abre qualquer rede social agora e puxa para atualizar, viu? Aquele movimento de puxar e soltar enquanto espera o conteúdo carregar. Sabe o que é isso? É a mesma mecânica de uma máquina caça-níquel de cassino. Não é coincidência. É cópia mesmo. As empresas de tech foram estudar cassinos para entender como eles fazem as pessoas ficarem horas na frente das máquinas gastando dinheiro, e copiaram as técnicas, só que em vez de dinheiro, você gasta atenção e tempo, que no final vale até mais. A mecânica é simples, mas brutal. Recompensa variável. Às vezes você puxa e tem algo incrível. Às vezes não tem nada, mas você nunca sabe o que vai vir. E é exatamente essa incerteza que vicia. Seu cérebro fica ali esperando a próxima recompensa, a próxima dopamina, o próximo hit. Por isso você não consegue parar de rolar o feed. Sempre tem a promessa de que o próximo post vai ser aquele que vale a pena. A próxima notificação vai ser importante. O próximo vídeo vai ser incrível. Mas nunca é. E você continua procurando. E olha só a ironia. Você sabe disso. No fundo, você sabe que está perdendo tempo, que não vai encontrar nada ali que realmente importa. Mas continua. Porque o mecanismo não depende de lógica. Ele joga com a parte do cérebro que não pensa, que só reage. Tem outro detalhe cruel. As plataformas sabem exatamente quando você está mais vulnerável, quando você está entediado, quando está ansioso, quando está procrastinando, e é nesses momentos que elas te pegam. A notificação chega na hora certa, o conteúdo aparece no momento exato. Não é sorte, é algoritmo. E quanto mais você usa, mais dados você dá. Mais o sistema aprende sobre você, sobre seus horários, seus interesses, seus medos, suas vontades, e usa tudo isso para ficar ainda mais eficiente em te prender. É um ciclo que só piora. Você já reparou como é difícil sair de uma rede social quando entra? Tipo, você decide, vou só dar uma olhada rápida, e quando vê já se passou meia hora. Isso não acontece por acaso. O scroll infinito foi feito exatamente para isso, para não ter fim, para não ter ponto de parada natural. Antigamente, quando você terminava de ler o jornal, acabou. Quando o programa de TV terminava, você desligava. Tinha limites naturais. Agora, não tem mais. Sempre tem mais. Sempre tem próximo. Sempre tem continuar assistindo. E você vai, porque parar exige esforço, e continuar não exige nada. Fica esse padrão bizarro. Você está cansado. Quer descansar. Aí pega o celular para relaxar. Mas em vez de relaxar, você fica mais cansado ainda, porque relaxar de verdade exige não fazer nada. E seu cérebro já esqueceu como é isso. Já precisa de estímulo constante só para existir. E o mais louco, as pessoas que criaram isso sabem que é problemático. Tem ex-funcionário de Big Tech
que não deixa os próprios filhos usarem os produtos que ajudaram a criar, porque eles sabem o que tem por trás, sabem do poder viciante, sabem do estrago que faz. O que acontece no fundo é que transformaram a atenção em jogo de cassino, e você é o apostador que nunca ganha, mas não consegue parar de jogar. A questão é simples, mas dura. Enquanto você acha que está usando as plataformas, elas é que estão usando você. Sua atenção não é só capturada. É vendida, negociada, leiloada para o melhor lance. Confia no que você sente. Você percebe quando está sendo manipulado, quando aquele só mais um vídeo vira 20, quando aquela olhada rápida vira 1 hora perdida. A questão é, você está prestando atenção nisso? Olha, se você está aqui ainda, já é sinal de que sua atenção ainda funciona. Que você ainda consegue focar quando quer. Respira, porque o que vem agora é sobre entender o que isso está fazendo com você. E não é bonito. Tenta fazer um teste comigo agora. Para de ler isso por 2 minutos. Não faz nada. Não pega celular, não liga música, não procura distração, só fica aí. 2 minutos de silêncio, de tédio, de nada. Difícil, né? A maioria das pessoas não aguenta nem 30 segundos, porque a gente perdeu algo fundamental, a capacidade de estar entediado, de não fazer nada, de só existir sem precisar de estímulo externo constante. E isso é mais grave do que parece. Porque é no tédio, no silêncio, no nada, que a criatividade acontece, que as ideias surgem, que a gente processa o que viveu, que a gente descansa de verdade. Mas a gente não aguenta mais. A gente precisa preencher cada segundo vazio com algo, qualquer coisa. Na fila do banco? Celular. No elevador? Celular. Esperando comida esquentar? Celular. Indo para o banheiro? Celular. A gente criou esse pavor de ficar sozinho com os próprios pensamentos, como se silêncio fosse inimigo, como se tédio fosse algo a ser evitado a todo custo. E aí vai acontecendo uma coisa estranha. A gente vai perdendo a capacidade de pensar profundo, de refletir, de só existir, porque pensar profundo exige tempo sem distração. Exige você ficar ali com uma ideia, desenvolvendo ela, mas a gente não aguenta mais. A cabeça já quer pular para a próxima coisa. Você já tentou meditar? Tipo, só sentar e não fazer nada por 5 minutos? É tortura, cara. A cabeça não para. Não porque você está errado, mas porque você treinou ela a vida inteira para nunca parar, para sempre ter estímulo, para sempre ter próxima coisa. E agora ela não sabe mais como desligar. E tem outro efeito colateral. Você não processa mais nada. As coisas acontecem, mas você não para sentir, para pensar sobre, para absorver. Já está na próxima, sempre na próxima, sempre consumindo, nunca digerindo, e vai acumulando experiências não processadas, emoções não sentidas, vida não vivida. Talvez você se lembre de como era ter tempo morto e não ter problema com isso. Esperar o ônibus olhando para o nada. Deitar no sofá sem fazer absolutamente nada. Só existir. Hoje isso parece desperdício. Parece tempo perdido. Mas não era. Era tempo de cérebro processar. De você ser você. A gente trocou isso por produtividade constante. Por consumo infinito. Por nunca parar. E pagou o preço. Ansiedade, insônia, sensação de vazio mesmo fazendo 1000 coisas, porque fazer 1000 coisas superficialmente não preenche, só cansa. E sabe o mais bizarro? A gente sabe que precisa de pausa, mas quando tem pausa não aguenta. Pega o celular para relaxar, que não relaxa nada, que só troca um tipo de cansaço por outro. Cansaço de trabalhar por cansaço de consumir informação. Mas continua cansado. O padrão se repete sem parar. A gente evita silêncio, evita tédio, evita vazio.
e preenche com barulho, com estímulo, com distração. E vai ficando cada vez mais difícil só estar, só respirar, só existir sem fazer nada. No fundo, o que está acontecendo é que a gente terceirizou até o ócio. Deixou que as plataformas preenchessem cada segundo livre e agora não sabe mais como é ter um segundo realmente livre, porque livre virou sinônimo de vazio, e vazio virou insuportável. Lá no fundo você já sabe disso. Sabe que precisa de silêncio, de tédio, de nada. Mas esqueceu como se faz isso. Porque faz tanto tempo que não pratica que virou estranho. Virou desconfortável. Cada um tem seu ritmo para reconquistar isso. Não precisa virar monge. Só precisa começar a tolerar pequenos momentos de nada. 2 minutos sem celular. 5 minutos só olhando pela janela. 10 minutos sem fazer absolutamente nada. Parece pouco, mas já é resistência. Pode ser honesto. Quando foi a última vez que você leu um livro inteiro? Não começou e abandonou. Não leu por obrigação. Realmente leu por prazer, do início ao fim, mergulhando na história. Difícil lembrar, né? E não é porque você não gosta de ler. É porque você não consegue mais. Porque ler um livro exige foco sustentado. Exige você ficar ali com aquelas palavras, construindo imagens na cabeça, acompanhando a narrativa, sem pular nada. E a gente perdeu isso. A gente treinou o cérebro para consumir tudo em pedaços pequenos. Post, tweet, vídeo de 15 segundos, manchete, mas nunca algo completo, nunca algo profundo. E isso está sangrando para tudo. Para o trabalho, para os relacionamentos, para a vida. Você não consegue mais fazer uma coisa do início ao fim sem a cabeça dispersar. Começa um projeto e já está pensando em outro. Está numa conversa, mas a cabeça está em 3 lugares. Está vivendo um momento, mas já está pensando no próximo. E tem um preço que ninguém fala. Você está perdendo a capacidade de pensar por si mesmo. Porque pensar de verdade exige tempo. Exige você pegar uma ideia e desenvolver ela. Questionar, analisar, concluir. Mas a gente não faz mais isso. A gente consome opinião pronta, manchete sensacionalista, vídeo que já mastiga tudo. Aí você vai ficando raso. Suas opiniões viram eco do que você leu por cima. Suas decisões viram reação ao último estímulo. Sua vida vira sequência de respostas automáticas. E você nem percebe, porque perceber exigiria parar e refletir. E você não para nunca. Tem outro custo invisível: relacionamentos. Você está ali com alguém, mas não está realmente ali. Metade da sua atenção está no celular. A pessoa está falando e você está só meio ouvindo. E ela sente. Ela percebe que você não está presente. E isso corrói. Devagar. Silenciosamente. E o trabalho? Você pode passar 8 horas trabalhando, mas não produzir quase nada. Porque está sempre dividido, sempre disperso, sempre em modo multitarefa. Que não é multinada. É só fazer várias coisas mal feitas ao mesmo tempo, em vez de uma coisa bem feita. Você já reparou como é difícil entrar naquele estado de fluxo? Aquele estado onde você está tão imerso no que está fazendo, que perde noção do tempo. Onde você cria, onde você resolve, onde você realmente produz. Esse estado exige foco profundo, e foco profundo virou luxo raro. E tem o custo emocional. Você está sempre ligado, sempre disponível, sempre acessível, mas nunca presente, nunca descansado, nunca recarregado. E isso esgota. Esse cansaço que não passa mesmo dormindo. Porque não é cansaço físico, é cansaço de atenção esgotada. Fica essa conta que ninguém te mostrou. Cada minuto de atenção que você dá para a tela é um minuto que você não deu para outra coisa. Para a pessoa ao seu lado, para o trabalho que importa, para a ideia que poderia ter, para a vida que poderia estar vivendo. É troca, e você está perdendo.
O que a gente evita encarar é que o preço da distração constante não é só produtividade perdida, é vida perdida, é presença perdida, é você perdido, fragmentado em 1000 pedaços de atenção espalhados por aí. E o mais cruel, quando você percebe, já foi. Já passou anos assim, já criou hábitos assim, já moldou o cérebro assim. E desfazer isso exige mais esforço do que criar, exige reconhecer o problema, exige mudar. E mudança dói. No fundo, a verdade é essa. Você está pagando um preço alto por uma conveniência que não te pediu permissão. E a conta só aumenta, todo dia. Você sabe melhor do que ninguém o que isso está custando para você. A questão é, está valendo a pena? Tudo que você ganha com essa hiperconexão compensa tudo que você perde? Depois de tudo isso, fica aquela pergunta. E agora? Dá para reverter? Dá para reconquistar a atenção? Dá para voltar a conseguir focar? A resposta é dá, mas não é fácil. E não tem atalho, porque seu cérebro foi condicionado durante anos a funcionar desse jeito, a buscar estímulo constante, a evitar tédio, a pular de uma coisa para outra. Desfazer isso leva tempo, leva prática, leva paciência. Mas é possível. Seu cérebro tem plasticidade. Ele pode reaprender. E o primeiro passo não é deletar tudo. Não é jogar celular fora. Não é virar eremita digital. É criar consciência. É perceber quando você está no automático. Quando pegou o celular sem motivo. Quando abriu o app por hábito. Quando está rolando feed sem nem saber por quê. Só perceber já é começo. Depois vem os limites. E limites doem no início, tipo, não usar celular na primeira hora do dia. Deixar ele em outro cômodo quando está fazendo algo importante. Ter horário sem tela. Parece simples, mas é difícil pra caramba, porque você vai sentir a abstinência. Vai sentir aquela coceira de checar. E é aí que você percebe o tamanho do problema. E tem que reaprender o tédio. Isso mesmo. Você precisa voltar a aguentar ficar entediado. Começar pequeno, 2 minutos sem fazer nada, depois 5, depois 10, sem celular, sem distração. Só você e seus pensamentos. No começo é desconfortável demais, mas vai ficando mais fácil. Outra parada importante. Voltar a fazer uma coisa de cada vez. Não multitarefa. Uma coisa. Do início ao fim. Com atenção completa. Pode ser ler um capítulo, pode ser escrever um e-mail, pode ser ter uma conversa, o que for, mas só aquilo, sem pular, sem dispersar, e criar rituais de foco. Tipo, antes de começar algo que exige concentração, você desliga a notificação, fecha outras abas, avisa que não vai estar disponível, cria um ambiente que favorece foco, porque ambiente importa, muito. Você não consegue focar com 1000 distrações ao redor. Tem que aceitar também que vai ser lento, que vai ter recaída, que vai ter dia que você vai passar 3 horas no Instagram sem perceber. Tudo bem, não é sobre perfeição, é sobre direção. Cada pequena escolha consciente conta. Cada vez que você resiste à distração, você está retreinando o cérebro. E talvez o mais importante, entender que a atenção é recurso limitado. Você tem só tantas horas de foco por dia, então precisa escolher onde gastar. E gastar com qualquer coisa que chama a atenção é desperdício. É tipo ter dinheiro limitado e gastar com tudo que vê pela frente. No final não sobra para nada que importa. E aos poucos você vai percebendo diferença. Vai conseguir ler mais que 3 páginas. Vai conseguir assistir um filme inteiro sem pegar o celular. Vai conseguir trabalhar 1 hora direto sem dispersar. Parece pouco, mas é gigante, porque você está reconquistando algo que era seu e foi tomado. Lá no fundo, o que está em jogo é sua liberdade. Liberdade de escolher onde colocar sua atenção, de não ser refém de notificação, de não ser escravo de algoritmo,
de ser dono do seu próprio foco. Isso não tem preço. Não tem fórmula mágica. Não tem hack milagroso. Tem só prática, repetição, paciência e decisão consciente de que você não quer mais viver assim, de que você quer sua atenção de volta e que você vai fazer o que for preciso para isso. Que isso seja um começo, não uma solução pronta, porque solução você constrói, todo dia, a cada escolha, a cada vez que resiste, a cada momento que escolhe presença em vez de distração. Pequenas escolhas conscientes mudam tudo. Começa de onde você está, com o que você consegue, e vai ajustando, vai aprendendo, vai reconquistando seu foco, um dia de cada vez. A gente chegou num ponto crítico, onde a tecnologia que deveria nos servir está nos dominando, onde a ferramenta que deveria facilitar nossa vida está fragmentando nossa atenção, onde o progresso está nos fazendo regredir em coisas básicas como conseguir focar. E não é apocalipse, não é o fim, é só um aviso de que a gente precisa acordar, precisa olhar para isso com honestidade, precisa admitir que tem um problema, que não está normal não conseguir ler um texto inteiro, não está normal não aguentar 2 minutos sem tela, não está normal viver sempre disperso, mas tem esperança, porque você ainda está no controle. Ainda dá tempo de mudar, de reconquistar sua atenção, de voltar a conseguir focar, de reaprender a estar presente. Não é fácil, não vai ser rápido, mas é possível. A questão é, você quer? Porque querer de verdade significa aceitar o desconforto, significa enfrentar o tédio, significa criar limites, significa abrir mão de conveniência, significa escolher foco em vez de distração. E nem todo mundo está disposto. Mas se você chegou até aqui, se você leu tudo isso sem pular, já é sinal. Sinal de que sua atenção ainda funciona quando você escolhe usar ela, de que você ainda consegue focar quando decide focar, de que ainda tem jeito. Então, que a gente pare de achar que o problema é individual, que é falta de força de vontade, que é preguiça. Não é. É um sistema desenhado para fazer exatamente isso, para fragmentar sua atenção, para te manter sempre disperso, para lucrar com sua distração. Mas que a gente também pare de se vitimizar, de achar que não tem o que fazer. Tem muita coisa. Começa com reconhecer o problema, continua com pequenas mudanças e vai crescendo de lá. A escolha é sua, sempre foi. Você pode continuar deixando sua atenção ser leiloada para o melhor lance, ou pode começar a proteger ela como o recurso mais valioso que você tem. Pode continuar vivendo disperso, ou pode reconquistar seu foco. E talvez, quando a gente reaprender a focar, a estar presente, a mergulhar fundo em vez de só arranhar a superfície, a gente descubra que estava perdendo muito mais do que tempo. A gente estava perdendo vida. Sua atenção é sua. Sempre foi. Só te fizeram esquecer disso. Mas dá para lembrar. Dá para retomar. Dá para reconquistar. É tipo um músculo. Atrofiou de tanto não usar, mas ainda está aí, esperando você voltar a exercitar.